no começo, era apenas um orbe. Mas não um simples orbe. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Léo. E eu sou a Amanda. E hoje nós vamos falar sobre um dos melhores animes da atualidade. To Your Eternity, que vai ganhar sua segunda temporada agora em outubro. E que vai ter análise semanal pela Amanda. 誰かの死を止める力なんて俺にはない。助けられなかった人、俺のせいで死んだ人がたくさんいる。お前はどうしたい？フシ。 Então, se você gosta de To Your Eternity ou de anime, já curta aqui o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. E bora lá? Bom, e hoje no vídeo nós vamos falar sobre motivos para você que não assistiu To Your Eternity assistir. Verdade. Porque, gente, lembrando que a primeira temporada ela tá disponível na Crunchyroll. E, cara, são só 24 episódios e cada um melhor que o outro. Você vai chorar muito, se derreter, vai... Nossa, vai ficar desidratado. É o Bom. primeiro episódio, né? Primeiro episódio? Meu Deus. Bom, mas qual é o enredo de To Your Eternity? Pra quem não assistiu, conta a história de um ser que veio para a Terra. Ninguém sabe de onde ele veio, o que ele é, mas ele veio com uma forma de uma orbe, uma coisinha assim redonda. E ele pode tomar a forma de coisas inanimadas, ou seja, pedra, enfim, qualquer outra coisa, e também de seres que estejam mortos, que já morreram. E a primeira forma que ele toma é de um cachorro. E esse cachorro, depois que ele toma a forma desse cachorro, ele vai em busca, porque ele tem uma memória ali afetiva, só que são as memórias do cachorro, e ele vai em busca desse menino, que era o dono do cachorro. E aí que a história começa. E é o primeiro episódio que deixa a gente já acabado. Bom, To Your Eternity, na verdade, é um anime sobre viagem, sobre aventura, sobre exploração do que é a vida, né? Até porque esse ser, ele quer aprender sobre o mundo, então é uma Exato. aprendizagem sobre o mundo. E é muito legal, porque você vê toda a evolução dele ali como um cachorro até ele virando um ser humano e por aí vai. Exatamente. E cada episódio meio que ele vai trazer personagens novos. Só que não fica uma coisa assim corrida, né? Mostrou um personagem, já ele some. Não. Você consegue se apegar ao personagem. Eles têm uma profundidade. Apesar de aparecer, por exemplo, uns 2, 3 episódios, só que tem uma profundidade, você consegue se apegar. E uma coisa muito interessante de Your Eternity é que o personagem principal, ele meio que dá abertura para os outros personagens terem essa possibilidade de se mostrarem para as pessoas. Bom, como a Amanda falou, são 24 episódios, esses 24 são divididos em mini arcos, né? E cada arco conta a história de um desses personagens e depois vão se interligando, né? E bom, a história não é só sobre uma vida cotidiana, sobre ali como ele vai aprender sobre o mundo, porque também tem várias lutas, né? E as lutas são muito bem animadas. Porque ele é uma história de drama, porém também tem muita ação mesmo. Claro que não é o foco do anime, porque é principalmente esse aprendizado do personagem. E depois tem uma personagem que vai dar um nome pra ele, que ele vai se chamar Fushi. Então o Fushi, ele tá em busca desse aprendizado, porém tem muitas lutas, como a gente falou, porque ele é um ser que tá aprendendo a conviver com os humanos. E os humanos conseguem ser bem complicados. Bom, e um outro ponto importante do anime são os personagens, né? Você se apega a muitos personagens facilmente, né? Por exemplo, o Gugu é um dos personagens favoritos do anime. Nossa, gente, a história dele é pesadíssima. E o primeiro personagem, que você nem sabe o nome dele, e ele te marca ali pelo resto da vida. Você não sabe o nome dele, gente. É sério, ninguém falou o nome dele no anime. Sim. E tem a Machi, que já aparece ali no segundo episódio. A Machi também é uma personagem muito importante, que vai ter um significado grandioso na vida do Fushi. Ela que vai dar esse nome pra ele. Pois é, e tipo assim, você fala assim, o Fushi é o personagem principal, mas como eu falei, tem vários mini arcos. Por exemplo, no mini arco do Gugu, o Gugu é o principal ali. Muita da história se envolve sobre o Gugu, se molda, é claro, pra se adaptar ao Fushi, mas o Gugu é o principal, igual a Marte. A Marte ali é a principal da história dela. Ai, que falta de educação. Coitadinho. Seus pais não te ensinaram a ter modos? Bom, falamos sobre tudo isso, mas eu acredito que muito importante é falar sobre a autora desse mangá maravilhoso e desse anime maravilhoso, que é nada mais nada menos que Yoshitoki Oima. Bom, e a autora ela ganhou vários prêmios, não só por To Your Eternity, mas também por Uma Voz de Silêncio, né? O Koe no Katachi, aquele filme que fez muita gente chorar, por exemplo. Você consegue perceber que essa autora tem muita sensibilidade para tocar em assuntos que, nossa, são pesados, como por exemplo em Koe no Katachi, depressão, bullying. Aí lá nós temos a personagem principal, que ela é surda e sofre bullying por causa disso. Depois a personagem tem depressão. Enfim, é uma história muito pesada, porém muito bonita,
E aqui, em To Your Eternity, é o aprendizado desse ser, que tá ali conhecendo as pessoas, tá conhecendo o mundo humano e vê como ele pode ser bonito e também como ele pode ser triste. E principalmente, essa autora, ela escreve sobre perdas e como a gente consegue lidar com elas ou às vezes não consegue lidar. Caralho, mano, tua Amanda é psicóloga aqui. Pois é, eu fiquei até sem palavras depois dessa. Então, Consultoria online. Leonardo, o que eu falo agora depois? não tem que Pareceu um idiota. Não ia falar o que agora? Bom, e pra você que fica falando assim, mas eu não gosto de assistir anime legendado, eu tenho preguiça de ler, né? Porque tem gente que acha muito difícil ler em cima e ler embaixo lá. Esse anime tá dublado na Crunchyroll e a dublagem tá muito boa. Ai, tá boa mesmo, ó. Cara, a gente só deu motivos aqui pra vocês assistirem esse anime porque ele é bom demais. E lembrando novamente, segunda temporada tá chegando aí, agora, finalzinho de outubro. E agora, pra você que não quer spoilers, já fecha o vídeo aí, mas antes deixa seu like embaixo, se inscreve no nosso canal. E você que não se importa com spoiler, a gente vai dar agora os melhores motivos pra você assistir. Verdade. Ei, já podemos tentar ir pro paraíso de novo. Bom, como a gente falou, To Eternity é um anime que trata sobre perdas, né? E esse anime, ele é muito dramático por causa disso, porque você se apega a alguns personagens, por exemplo, o menino do primeiro episódio, que você se apega a ele tá ali indo atrás da família dele, você vê que a família dele, na verdade, morreu já, né? Ele volta pra casa dele e ele morre de uma maneira, tipo assim, você sente cada segundo a morte dele. E você, depois desse primeiro episódio, você sente um vazio existencial enorme, que você entra em depressão. Nossa, é pesado. E tem um aprendizado nesse episódio, porque o Fushi, na verdade nem tinha nome até esse momento, né, o ser, mas ele começou a aprender a ter sentimentos pelas pessoas, no caso, por esse menino, porque ele se preocupava com ele dava alimento pra ele nem sabia comer, e foi ele que meio que ensinou ali. Então tem todo um significado. Principalmente a Marty ali no segundo episódio, ela vai ter É porque ela, como ela sempre quis ser mãe, ela encontra o Fushi e acaba ensinando ele como se fosse o filho dela, né? Ela se trata como a mãe do Fushi. E acaba morrendo por causa ali de uma questão cultural e principalmente Por causa dessa personagem, filha da mãe aqui. Ela acaba morrendo por causa de questões de rituais ali, de uma sociedade que é um pouco mais arcaica, né? É antiga. Então ela acaba falecendo por causa dessa personagem que o Leonardo mostrou aqui. E o Fushi, por exemplo, ele sofre muito por causa dessa perda. Mas ele precisa ir em busca ali de um objetivo. Ele está em busca de um objetivo que ele não sabe qual é. Porque a pessoa que criou ele, né? Que é uma pessoa... que é um ser, na verdade, bem... A gente não sabe o que ele é. Ele fala, você precisa seguir, você precisa ficar forte pra lutar contra certas coisas. Então tem muito mistério ainda. Sim, tem muito mistério e a segunda temporada vai abordar bastante isso. Então, Vai sim. já fica a dica aí, né? Pra assistir a segunda temporada. Se tem vários animes aí que tem medo de matar personagem, que o personagem explode e depois volta, To Eternity não tem nada desse medo. Você acaba ficando com medo e apreensivo a cada cena de batalha, tipo assim... Se o Fushi tá lutando com uma personagem e tem uma personagem que você gosta de estar perto, você fica com medo dela morrer. Cara, essa apreensão, embora seja ruim, ela é muito boa pra criar o clima do anime. Verdade. É um Game of Thrones dos animes. É só que sem dragões. Bom no final. Certamente que sim. Se você ficou interessado em assistir esse anime, já deixa o like embaixo, comenta o que você achou, se você já assistiu esse anime, se você se apaixonou por ele assim como a gente se apaixonou. E é isso aí, gente. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. E muito obrigado. Tchau, tchau. Se você tá se perguntando por que a gente não mostrou os primeiros mangás... Nossa, cara, eu vou trazer. Ai,